Boa tarde, pessoal. Novamente, Davi aqui da Alpha Account Manager. Eu vou trazer para vocês agora no capítulo 18, onde eu vou falar de segmentação por público, né? E segmentação por localização e interesses, ou seja, todas essas observações que a gente precisa fazer antes de estruturar uma campanha. E por que que a gente tem que fazer isso? Justamente eu bato na mesma tecla. Estudo de caso, estudo de campo é a melhor opção para você fazer antes de estruturar qualquer campanha que seja. Fechou? Então, o que que a gente pode fazer? Um estudo de um raio de 3 a 5 quilômetros do restaurante do cliente para delivery, né? Ah, Davi, mas o meu cliente é retirada no local. Como que eu posso fazer isso? Aí você faz um raio de 1 a 2 quilômetros para retirada no local. Davi, como que eu posso especificar as duas campanhas? Simples, você vai subir duas campanhas de vendas, uma com foco em delivery e o outro com retirada no local. O retirada do local a gente pode fazer ou para o cardápio e o cara marca a opção lá quando finalizar a compra, ou um WhatsApp, onde o cara vai ser atendido em tese no X1 ali e ele vai estar conversando com esse cara. Então, com a atendente no caso. Então, ele vai confirmar, eu vou fazer a retirada no local em 15 minutos, por exemplo. E aí ele já faz todo esse trâmite. Então, a gente tem esses raios para utilizar dentro das campanhas, no caso, e a gente consegue estruturar a nossa campanha de forma eficaz e objetiva. Davi, e quando a gente fala de questão de interesse, de comportamentos, etc. Os interesses são simples. Se for para uma campanha de delivery, a gente coloca um interesse. Pedido de comida online, pizza, Pizza Hut, vários concorrentes que a gente pode estar utilizando dentro dos nossos interesses, onde as pessoas estão mais, consequentemente, obstinadas a seguir, né, esse tipo de página, seja do Pizza Hut, seja do McDonald's, Burger King, esses restaurantes que a gente pode trazer dentro dos interesses. Questão de comportamento, a gente pode trazer o food delivery, Uber Eats, iFood, entre outros comportamentos. Ou seja, todas as informações necessárias a gente faz dentro do escopo estratégico. Antes de subir qualquer campanha, eu sempre vou bater nessa tecla, até porque a gente precisa fazer esse estudo de caso. Então, quando a gente faz um estudo de caso bem a fundo, com mais características dentro do local do seu cliente, você consegue destilar campanhas eficazes e campanhas que vão trazer de fato resultados para esses clientes. Então, a gente sempre tem que bater nessa ponta. Sempre tem que bater nessa tecla para a gente poder ter uma operação fluida e que seja atrativa para o seu cliente. E com isso, consequentemente, você aumenta o LTV dele, porque você está prestando um bom serviço, trabalhando de fato como um profissional, não somente um apertador de botões, e você está trazendo lucro para o seu cliente. Então, consequentemente, ele vai renovar o serviço com você. E você pode vender serviços a mais, vai depender da sua disponibilidade de produtos, tá? Então, por exemplo, a gente pode trazer agora uma lista de interesses independente dos restaurantes. Por exemplo, culinária local, comida caseira, pizza, culinária japonesa. A gente vai especificar conforme o nicho. Mas tem uma estratégia legal que eu mesmo testei na época que eu era gestor, né? Agora eu sou account, eu lidero a equipe, mas quando eu era gestor, eu gostava de colocar interesses diversificados nas campanhas dos meus clientes. Como assim, Davi? Por exemplo, eu tinha um cliente de pizzaria, mas eu colocava sushi, colocava interesse de churrasco, de hamburgueria. Por quê? Porque eu queria pegar a gama do público. Porque tem público que busca sushi, tem público que busca churrasco, público que busca grelhados. Então a gente aparece para esse tipo de pessoa também, sendo um opcional para essa pessoa. Então a gente acaba fazendo o tráfego orgânico dentro desses parâmetros. Então é bem tranquilo você testar essa estratégia, tá? Vale a pena. Beleza, agora a gente vai falar de exclusão, né? De exclusão. Por que que eu vou fazer algumas exclusões? A gente pode colocar, né, na lista de exclusão quem já era cliente frequente para a gente testar se a nossa campanha está sendo eficaz, né?
A gente pode deletar a lista de e-mails também, para a gente poder tirar esses clientes que já compraram com a gente, né, para a gente focar em novos clientes. Por que que é importante a gente ter uma análise de clientes novos e clientes que começaram a pedir recorrentemente? Por quê? Porque a gente começa de fato a falar, pô, nossas campanhas estão dando resultado para os nossos clientes, estamos no caminho certo. Vamos aplicar isso, isso e aquilo outro para a gente poder continuar no nosso período de escala. Quando você trava ali em ficar aparecendo para cliente que já compra, para cliente que já é cliente fidelizado de vocês, então a gente acaba tendo, infelizmente, um loop onde a gente investe dinheiro para pegar clientes que já compram com a gente há mais de 2, 3 anos. Então não faz sentido. Até porque se a gente sobe uma campanha de tráfego, o nosso objetivo maior é captar clientes novos. Então a gente precisa ter isso em mente. Então, voltando, quando a gente pensa em subir uma campanha para uma pizzaria, a gente tem vários leques e opções de públicos para a gente testar. Seja ele o público com interesse de fato no produto, um público com interesse adverso, que é aquilo que eu falo, a gente adicionar vários interesses diferentes em algumas campanhas, justamente para a gente trazer essa gama. Por que que eu gosto de citar a palavra gama? Porque é algo grande, né? Então a gente tem várias opções, a gente tem vários posicionamentos, a gente tem vários públicos para a gente poder trazer dentro da nossa operação, visando a captação de novos clientes, que é aquilo que eu sempre bato na tecla. Quando você sobe uma campanha de tráfego, não faz sentido nenhum você ficar aparecendo para as pessoas que você já tem na sua base de cliente. Por quê? Porque aí o faturamento do cliente não muda. Ah, mas Davi, eu estou vendo aqui que dentro da minha campanha eu gerei R$ 45.000 para o meu cliente. Não interessa, porque querendo ou não, a gente está trabalhando os 45 mil que você gerou de receita para o seu cliente com clientes que já faziam isso. Então, tecnicamente, a gente está fazendo o mesmo trabalho que era feito antes, só que de forma paga agora. Então, o cliente acaba já olhando diferente para a operação. O cliente começa a falar, cara, não está dando retorno, não está fazendo sentido. E você, como prestador de serviço, por mais que você suba campanha, faça criativo, estratégia, mude as opções, vai ficar naquela roda de sempre. Não vai avançar e também não vai diminuir, vai estagnar. E quando estagna é pior, porque o cliente sente que o negócio dele roda já sem tráfego. Então, quando a gente vende o serviço de tráfego, é para a gente mostrar a diferença para o nosso cliente. É para a gente mostrar que, pô, estamos prestando esse serviço aqui, a gente está fazendo isso, isso e isso, está me gerando tantos por cento em aumento em vendas. Aí a gente muda de cenário. Mas quando a gente faz todo o serviço incluso dentro do contrato e não gera receita para esse cliente ou não gera uma base de clientes novos, fica no 0 a 0 e o cliente vai ficar insatisfeito e vai pedir estorno e com razão, porque você não agregou nenhum valor para a operação desse cliente. Então, tecnicamente, você continua na mesma opção, na mesma forma, no mesmo jeito. Então, a gente sempre precisa lembrar disso, que é muito importante a gente visar a captação de novos clientes e não ficar somente naquela bolha, né, naquela bolha, onde não entra e não sai clientes novos. Então, continua a mesma base de cliente. Quando a gente fala na questão de comportamentos, a gente pode explorar um pouco. Como assim, Navi? Se eu vendo um produto high ticket, eu posso colocar comportamentos de pessoas high tickets. Por exemplo, viajantes frequentes. Alguns outros interesses que retratam essa questão do high ticket. Por que que é interessante a gente trabalhar dessa forma? Justamente por isso, para a gente poder ter algo, né, validado e poder aparecer para pessoas que têm um poder aquisitivo maior do que aparecer para uma pessoa que não consegue pagar um ticket de, vamos supor, meu ticket médio hoje da minha pizzaria é R$ 100. O cara que não consegue pagar R$ 40 no ticket médio para lanchar, não faz sentido aparecer para ele, vai ser dinheiro gasto, vai entrar na nossa inteligência e vai atrapalhar um pouco toda essa estruturação de público para um futuro remarketing. Então é muito interessante a gente sempre
prestar atenção nesses pontos, prestar atenção no que a gente vai anunciar, fazer um estudo de cada produto, ticket médio, tudo isso é importante para a gente estabelecer uma operação eficaz. Então a gente sempre precisa ter na ponta do lápis e anotado todos esses pontos antes de subir qualquer campanha, para a gente poder ter em mente o que a gente vai fornecer para o nosso cliente. Então a gente acaba trabalhando dessa forma, que é uma forma mais eficaz, mais objetiva e mais direta, e podendo também trazer um retorno financeiro bacana para o seu cliente, onde ele vai fazer alguma upsell de contrato, onde você aumenta o LTV e diminui o custo por aquisição de clientes, até porque esse cliente que você fez dar certa operação vai indicar 2, 3, 4 e os 2, 3, 4 vão fechar com você justamente por esse serviço prestado através de excelência, de estudo, de estratégia. Então a gente tem todos esses tipos de observação para ser feita dentro da operação como um todo. Então, dentro desse capítulo a gente está falando mais referente a público e estruturação de públicos, justamente para a gente ter um aval maior, para a gente ter uma opção maior, para a gente poder pensar fora da caixa de uma forma onde vai de fato trazer benefícios para esses clientes novos que vão entrar dentro da nossa base, para o dono do restaurante sentir confiança em que, cara, eu quero abrir uma segunda unidade, eu não quero contratar um marketing para isso, eu quero continuar com a equipe de vocês, porque a equipe de vocês me entrega um bom serviço, a equipe de vocês me entrega um faturamento legal, vocês aumentaram minha base de clientes, então, consequentemente, a gente faz todo esse tipo de trabalho mais focado e mais eficaz para isso. Então, a gente tem essas opções que a gente pode trazer aqui dentro para a gente poder trabalhar de forma mais assertiva. Então é isso, quando você finaliza a estruturação dos públicos, quando você entende os interesses, o que a gente pode aplicar dentro da operação, tudo se torna mais fácil e eficaz e proativo para o seu cliente. Então faça esses estudos básicos, anote e aplique dentro do gerenciador. Vamos para cima.